Salve, salve, meu caro rubro-negro, bom dia, seja bem-vindo ao canal e obrigado por estar aqui, porque a gente está diariamente fazendo vídeos com o tema O Nosso Mengão Sempre em Evidência, é lógico, não tem como ser diferente, mas hoje tem a estreia na Libertadores, campeonato importante, mas precisa iniciar com a vitória, para mudar toda a imagem até aqui dos últimos jogos, o Flamengo precisa voltar àquele do ano passado. Beleza, vamos aqui com o News Sport. Todos os detalhes, Mauro César batendo como sempre, porque ele representa muito bem o profissionalismo e flamenguista que ele é. Créditos, link abaixo para conferir, mas antes se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, não esqueça, eu lhe peço, ative o sininho, deixa seu like, é importante para hypar o vídeo e bora lá pro vídeo. Bom, o Flamengo vai ter um jogo que não é tão simples assim, sobretudo por conta da altitude, estreia em Cusco, a 3.400 metros de altitude, né? Ele inicia essa campanha desse ano tentando se colocar entre os 3 maiores campeões da competição, que tem com mais títulos o Independiente da Argentina, vencedor 7 vezes, o Boca, que ganhou 6, e o Peñarol, dono de 5 taças. E o Flamengo, se vencer esse ano, vai chegar a 5 taças, vai ficar ali no top 3 entre os maiores vencedores de Libertadores. Lembrando que venceu 5 nas estreias, o Flamengo venceu 5 das últimas 8. Exceções foram em 2018 contra o River Plate, 23 contra o Alcas e em 24 contra o Milionários. Olha aí as estreias recentes do Flamengo na Libertadores. Ô Mauro, é um jogo não exatamente pelo time de Cusco, mas pela altitude, pela estreia, aquele que você fala, né? O time de altitude, quando na primeira rodada ele tá com o tanque cheio, tá com esperança, então vai com tudo, é a chance, se conseguir ponto ali, pode conquistar uma vaga. Então é um jogo complicado para o Flamengo, que não terá o Jorginho, por exemplo. O Jorginho cerca de 3 semanas. Joga sábado também, por exemplo, contra o Fluminense. O Pulgar segue machucado, o Saúl ainda não está disponível. É provável que ele tenha que colocar De La Cruz, que viajou, né? E Everton Araújo. A outra opção, em tese, seria o Paquetá ao lado do Everton Araújo, né? Vamos ver como é que ele vai escalar. Ele vai ter que pensar no jogo de hoje e no jogo de sábado. Complicado aí. Não tem ninguém na base também pronto para assumir, né? Tem esse detalhe ainda. Olhar para a base, assim, maduro, pronto para assumir a posição, não se vê ninguém, não. A questão é essa, né? O Si Se Puede está vivo, né, na primeira rodada, o time mais modesto, tudo mais, mas são 3.400 metros quase. La Paz é 3.600. Então, é alto, né? É bem alto. Tem cidades, Bogotá 2 e pouco, né? Então, tem uma diferença considerável aí e, evidentemente, isso pesa bastante, né? E, ao mesmo tempo, acho assim, tem que pensar também no jogo de sábado. Sim. Tem que fazer uma gestão do elenco pensando no sábado, Flamengo e? Fluminense, 6h30, né? No Maracanã. O Fluminense já jogou ontem, não tinha altitude, não tinha nada, empatou e tal. Tem até um diazinho a mais aí, né, de descanso. Estreia, o Flamengo tem feito campanhas ridículas na fase de grupos. Vejamos como vai ser agora. O grupo é um grupo meio chatinho, né? Tem o Independente Medellín e o Estudiantes. E tem que tentar começar com um bom resultado, obviamente, né? Vejamos como vai ser. O Flamengo não tem hoje um padrão de jogo definido, é um time ainda em transformação. A mudança de técnico tem efeitos colaterais inerentes a essa troca e isso está bem evidente no campo. Bem evidente. Tem isso, né, Danilo? O Flamengo teve logo que o Arthur Jorge chegou, ganhou jogos e tudo mais, falou assim, bom... Leonardo Jardim. Andou, depois tem aquele jogo horrível contra o Bragantino, o jogo que venceu o Santos ganhou 3-1, mas não foi um espetáculo, e agora tem esse jogo aí contra o Cusco. O que mais me chama a atenção, a gente olhando ali a tela das estreias que vocês mostraram agora do Flamengo, é como o Flamengo muda de técnico, muda de elenco e vira e mexe acontece essa primeira fase de Libertadores não tão boa. Depois, eventualmente, vai até ser campeão como foi no ano passado, mas começa às vezes aos trancos e barrancos, acaba transformando as rodadas finais, que muitas vezes pode ser ali, especialmente por conta do cabeça de chave ter 2 rodadas em casa no final, pode ser um lugar, uma hora que você pode revezar
revezar elenco, que você administra no meio dessa nossa maratona que temos aqui no Brasil, mas o Flamengo ultimamente tem chegado com a corda no pescoço nessas últimas partidas e aí não consegue conciliar bem. Então acho que hoje, você considerando a altitude, o nível técnico do Cusco e tal, um empatezinho ali dá para você administrar e depois vencendo os demais jogos, especialmente os como mandante, você já está numa situação um pouco melhor, considerando que o Estudiantes acho que é o time que vai mais oferecer resistência ao Flamengo. E aí realmente é o momento estranho do Leonardo Jardim, junto com todo esse histórico que eu falei de tropeços do Flamengo numa primeira fase. Então temos que ver como vai ser o comportamento também do Flamengo, justamente para poder administrar junto com o Brasileirão. E como você disse, o Fluminense já jogou, aí você vai olhar nos adversários diretos, né? O Palmeiras vai fazer o oposto, o Palmeiras joga hoje, o Corinthians joga amanhã e o Palmeiras e Corinthians é no domingo. Então o Palmeiras nessa semana tem essa leve vantagem. Então semana a semana analisando o que os dois principais times fazem no Brasileirão e na Libertadores. Casão, como você vota na nossa enquete? Olha ela na tela aí, ó. A pergunta é quem vence hoje, considerando os poderosos da América, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo, o Palmeiras, os dois ou nenhum dos dois. O Palmeiras encara o Júnior Barranquilla, o jogo vai ser em Cartagena. Os dois. Eu acho que os dois vencem. Os dois, né? Eu acho que os dois vão vencer. São os dois principais times da América do Sul. Tudo bem, é na altitude... mas assim, cara, chega uma hora na altitude também que se os caras não atropelarem nos primeiros 20, 30 minutos, o jogo cai pra técnica e aí prevalece o time melhor, né? Chega uma hora, qual é a diferença de jogar na altitude? É que o adversário, na maioria das vezes, é mais fraco, por exemplo, que Flamengo e que Palmeiras, e eles colocam os primeiros 30 minutos numa correria inacreditável, velocidade, chute de longa distância, cruzamento na área, o goleiro está sem tempo de bola, os jogadores também têm que adaptar a força de dar o passe, fica uma confusão. Se esses times não conseguem fazer 2, 3 gols em 30 minutos, eles também cansam. Aí o jogo cai para técnica. Aí quanto mais o Flamengo ficar com a bola, mais domínio ele vai ter. Então eu acredito que o Flamengo vence a partida, sim. E o Palmeiras também. A nossa enquete tá assim, ó. Flamengo 26%, Palmeiras 26%, os dois 34% e nenhum dos dois 14%. O Palmeiras, Danilo, pode ter a novidade do Vitor Roque, é isso? O Vitor Roque treinou ontem de novo, mas ainda com controle de carga, assim como o Paulinho, então também não sei. Talvez o Vitor Roque fique no banco, mas ainda não deve começar jogando. Acho que o Palmeiras, ele se comunica muito mal com sua torcida sobre esse caso do Vitor Roque, afinal era uma pancada. Pode ter sido edema ósseo, ok, então deixe mais claro que é edema ósseo, para o torcedor entender, porque o Vitor Roque já está fora há um bom tempo, é um jogador importante. Estou aqui pensando, né? 11ª participação do Palmeiras Libertadores. Flamengo, 10ª consecutiva, né? Os dois viraram, assim, figurinha fácil, né, da competição. Finais, né? Nas últimas finais, os dois protagonizaram 2 finais. Das últimas 7, né? 4 com o Flamengo, 3 com o Palmeiras, 2 contra os dois. E por 2022 não foi por conta do Atlético Paranaense que eliminou o Palmeiras. Senão seria de novo os dois, né? Aí brasileiro, você pega de 18 para cá, tirando uma SAF, uma pré-SAF, Botafogo e Atlético, só deu Flamengo e Palmeiras. Campeonato Carioca, o Flamengo disputou as últimas, acho que 8 finais, Palmeiras 7, acho que é isso. No caso, Paulista ou Carioca. Assim, tá tão na cara que a importância da questão financeira, né? Assim, é tão evidente. Aí você tem assim, o momento do Botafogo, o momento do Atlético, o momento do São Paulo na Copa do Brasil, Corinthians na Copa do Brasil. Mas são os espasmos assim, de outros grandes que conseguem ali, né, furar essa bolha eventualmente. Mas os dois estão sempre lá. O Palmeiras fazendo ótimas fases de grupo, fazendo fases ridículas, mas estão lá. Né? Estão lá. É muito evidente. Eu acho impressionante a dificuldade que tantas pessoas têm para entender o seguinte, cara, tem que se reformular, tem que se organizar, senão não vai ter jeito, não tem milagre. Mas vai chegar aqui um mecenas, aqui vamos virar SAF. O Cruzeiro, ontem venceu, legal, boa vitória.
Ontem o estádio estava até mais cheio lá, Barcelona, uma boa vitória importante. Ainda mais depois da derrota que sofreu no final de semana. Mas olha o Cruzeiro, já praticamente está fora da briga pelo título brasileiro. A chance é meramente teórica hoje, né? Tem que ganhar muitos jogos, torcer para vários tropeços dos times que estão lá na frente, com todo investimento. Então não é só o dinheiro, assim, é reestruturar o clube. Isso passa pela parte financeira e passa por outros setores também. Eu sempre digo, o Paulo Nobre não foi lá só colocou o dinheiro, ele reformulou o clube. Ele contratou profissionais, colocou pessoas em áreas estratégicas. Esse é o cara que reformulou o Palmeiras. Depois ficou muito mais fácil fazer um trabalho para qualquer um. Para qualquer um. E os que virão também. Né? Foi uma iniciativa individual dele. Com o dinheiro dele e tudo mais, foi lá e arrumou a casa. Então, até quando? Vocês estavam falando um pouco do São Paulo. É o caso do São Paulo, com alguns personagens que têm que ser expurgados. Tem que mudar o sistema político de São Paulo. Não pode ser o mesmo a vida inteira, senão isso não vai mudar nunca. Aquela turma não vai largar o osso. Bom, tá aí. Esse foi o News Sport do UOL. Aí no finalzinho, o Mauro já dando aquela ênfase, vamos dizer assim, para ser educado, descendo a lenha na questão de tomar o remédio amargo, que ninguém quer tomar, é melhor criticar o Flamengo, o Palmeiras, e faz sentido. Tomara que continue assim, porque aí o Flamengo fica sempre em evidência, melhorando toda a estrutura, rendimento e tudo mais, faturamento, comprando melhores jogadores e tudo mais. Mas enfim, o que interessa mesmo é que hoje tem o Mengão na Libertadores com a estreia lá em Cusco, nas alturas, cara. E tomara que seja assim, que nem o Casagrande deixou claro, né? A princípio ali vai ser aquele jogo físico, devido à altitude e tudo mais. Vão cansar e vai sobrar a técnica no final, na última parte ou na metade do segundo tempo. E aí o Flamengo domina. Eu falei 2-1 pro Flamengo, eu continuo, vai ser 2-1 pro Flamengo, trazer 3 pontos já para melhorar. E pensar também já agora na rodada do Brasileirão no final de semana, que tem o Fla-Flu. É um time encardido dentro do Maracanã, precisamos vencer porque não tem vencido nos últimos jogos. E tomara que o Leonardo Jardim já tenha dado ali uma diferença no elenco, no time, mostrado a sua cara, porque o Flamengo tá deixando a desejar muito. Um futebol que não encanta muito, precisamos reencontrar aquele time do ano passado. Beleza? O vídeo é só, se gostou se inscreva aqui no nosso canal. ASR Fla, não esqueça, ative o sininho, deixa seu like, é importante para hypar o vídeo. E compartilha, comenta, dê seu pitaco, dê seu placar, o meu é 2-1, já falei. Tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.